Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma live a respeito do procedimento estético injetável em microvasos. Dessa vez, atendendo a pedidos, tá? Eu resolvi conversar com vocês a respeito do pós-PEN ou pós-PEN, tá? Ou pós-procedimento estético injetável em microvasos, que é um procedimento que quer queira ou quer não, né, tá ajudando muitas pessoas agora a retomar os seus atendimentos. Então, gente, o tema que eu escolhi para vocês hoje, tá, é intercorrências na escleroterapia, a respeito das reações esperadas após o procedimento e das intercorrências, tá? Existe uma diferença entre reações esperadas e intercorrência na escleroterapia. Porém, o que vocês precisam pensar é, antes de tudo, não ocasionar nenhum tipo de dano no paciente de vocês. Então, para que isso não aconteça, é necessário uma anamnese, não tem como fugir disso. Tem que ter uma consulta estética bem feita para que vocês possam entregar o melhor resultado sem tanta intercorrência, tá? Dentre as reações esperadas, a gente vai ter o edema temporário, a gente vai ter também a dor, o ardor, a vermelhidão, tá? Então, quando você faz o procedimento de escleroterapia ou procedimento estético injetável em microvasos com glicose, que é a substância que a gente está autorizada, o que é que a gente espera que aconteça? A gente espera que aquele paciente sinta um pouco de incômodo, tá? Evitem falar a palavra dor pro paciente, porque a palavra dor assusta. O ideal é que vocês falem incômodo. Então, aquele paciente vai sentir um pouco de incômodo, ele vai sentir um pouco de ardor também na região do procedimento. Às vezes pode ficar vermelho, tá? O local da aplicação pode dar vermelhidão. E pode ter um edema temporário ali no local também. Então, tudo isso, pessoal, é esperado após o procedimento de escleroterapia, tá certo? Só que, o que é que não é esperado? O que é que a gente não deseja que aconteça após o PEN, tá? O que é que a gente não quer que aconteça? Vamos lá, vamos citar. Reações alérgicas, tá? A gente não quer que aconteça esse tipo de intercorrência. Hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? A gente também não deseja que ela aconteça. Flebite, tromboflebite, tá? Microtrombo também pode acontecer, porém é uma intercorrência que a gente não deseja que aconteça, né? Angiogênese secundária, necrose, trombose venosa profunda e embolia. Com relação ao líquido que nós, profissionais da saúde estética, utilizamos, o que é mais comum acontecer de intercorrência, tá? Se você usa a glicose, que é o líquido que está autorizado pelo nosso conselho, que é uma solução osmótica, o que é que pode ter de intercorrência após o procedimento? Algum tipo de reação alérgica pode acontecer se você associa a glicose a outra substância, como por exemplo a lidocaína, que é um anestésico, tá? Às vezes, até o próprio paciente desconhece que ele tem alergia a anestésico. Então, quando você faz essa associação, a probabilidade de você aumentar o índice de alergia, os casos alérgicos, é maior, tá? E eu falo isso com toda certeza, gente. Eu, Mayara, eu não uso a glicose associado à lidocaína, tá? Justamente pela questão dos quadros alérgicos que podem acontecer, tá? Às vezes o paciente ele já vem com um relato que tem alergia, outras vezes não. Então, eu prefiro trabalhar de forma mais segura. Então, já me abstenho do uso da lidocaína associada à glicose. Outra intercorrência que pode acontecer bastante com o uso da glicose após esse procedimento. A hiperpigmentação. É mais comum eu escutar dos alunos que eles fizeram o tratamento e a região hiperpigmentou. A hiperpigmentação após o procedimento é devido a vários fatores. Às vezes a técnica que você utilizou estava inadequada, a seringa que você utilizou extravasou, acaba extravasando muito líquido e ocasiona pequenas bolhas na região que culminam com a necrose, tá? Então, a gente precisa avaliar qual o ponto que você tá errando. Uma vez que a gente encontra o ponto de erro no procedimento, aí a gente sabe o porquê que teve essa hiperpigmentação, tá? Mas tudo começa com a questão da própria necrose, tá certo? Necrosou, aí existe um risco de manchar ali a região. Ou, o que é que pode acontecer? Depósito de hemosiderina,
ferro oxidou também na região. A gente sabe que hemosiderina é um pigmento, e pigmento mancha a derme. Esse pigmento mancha a derme, então a gente precisa entender qual foi o erro principal no caso da hiperpigmentação. Com relação à flebite, tá? Eu vou contar meu histórico pra vocês. Eu, Maiara, profissional, eu nunca tive essa intercorrência. Por quê? Eu tomo todos os devidos cuidados no pré e pós-procedimento, tá? Nenhum paciente meu faz procedimento estético injetável em microvaso sem a gente fazer uma preparação, sem a gente tomar os cuidados na pós, tá? E isso faz com que eu não tenha um quadro de flebite. Vai fugir da nossa ossada. Uma vez que se tem essa intercorrência, tem que se procurar ajuda. Por isso que eu falo pra vocês, é melhor prevenir do que remediar, tá? Então, escleroterapia, procedimento estético injetável em microvasos, não é só injetar um líquido no lumen do vaso. Você tem que saber muito bem o que é que você está fazendo ali, tá? Instruir bem seu paciente para que você tome todos os devidos cuidados para evitar as intercorrências. Outro que pode acontecer bastante é o microtrombo. O microtrombo ele pode acontecer após o procedimento, não só com a substância em espuma, como também com a glicose, tá? É um pouco mais raro com a glicose, mas acontece. Mas hoje, o que eu quero falar com vocês é a respeito de uma intercorrência que eu acredito que seja muito comum entre vocês, que é a angiogênese secundária. O que é isso, Maiara? Bem, gente, quando vocês estão fazendo o procedimento, é necessário que vocês prestem muita atenção na quantidade de líquido que vocês injetam no lumen do vaso. Por quê? Porque se você injetar um volume excessivo do líquido esclerosante, se você fizer uma injeção fora do vaso e ocasionar, por exemplo, uma inflamação perivascular, o que é que vai acontecer? A partir do momento que a partir do vaso que você estava tratando, o que é que vai acontecer? Vai ter um estímulo do processo de angiogênese, formando vasinhos, a partir do vaso que estava em tratamento. Ou seja, você, numa sessão de procedimento estético injetável em microvasos, ocasionou, né, o surgimento de outros vasinhos a partir do inicial que você estava tratando. Então anotem aí, peguem papel e caneta e anotem os pontos principais que fazem com que o profissional, à medida que ele injeta o líquido esclerosante, né, a substância osmótica, ele tenha angiogênese secundária. O primeiro ponto, injeção de volume excessivo do líquido. Segundo ponto, injeção fora do microvaso. Esses dois pontos principais vão ocasionar o quê? Uma pressão exagerada na punção. Vai ocasionar o quê também? Inflamação perivascular, uma inflamação ao redor daquele microvaso, estimulando o processo de angiogênese. Aí a gente vai ter o surgimento de microvasinhos a partir do vasinho pré-existente que você está tratando, tá? Então, gente, o que é que acontece? Às vezes o paciente chega pra você e fala o seguinte: eu já tô na terceira sessão, eu já tô na quarta sessão e eu não vejo resultado. Eu só vejo os meus microvasos multiplicando. E aí eu te pergunto, profissional, será que realmente você está fazendo o procedimento correto?